Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora mais veloz e ousada que você vai conhecer, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Que delícia, hein? Essa foi boa hoje, hein, Bruna? Fiquei até feliz. Tá ousada porque voltou das férias, né? A gente sempre volta ousada das férias, né? Acho que a gente oxigena a cabeça e é muito bom. Tem gente que acha que é ousado, tem gente que fala que ficou doida, então tá tudo certo. Bom, o nosso assunto hoje aqui no programa tem origem dos gramados e de uma balança que deixou muita gente, no mínimo, intrigada. Você, ouvinte, deve ter visto a notícia de que o jogador de futebol Hulk perdeu quase 6 quilos em uma única partida. Quem traz as informações de Belo Horizonte é a Gabriele Álvares. Oi, Bruna, oi, Camila. Olha só, um caso chamou a atenção aqui em Minas Gerais do jogador do Atlético Hulk. Isso porque o clube registrou a pesagem do atacante antes e após um jogo do Campeonato Mineiro, realizado às 11 horas da manhã com muito calor. O ídolo do Galo perdeu 5 quilos e 700 gramas no processo de desidratação. Hulk pesava 97 quilos e 600 gramas e terminou a partida com 91 quilos e 900 gramas. O fisiologista do Atlético, Roberto Chiari, explicou como funciona esse processo. Algumas pessoas, elas têm uma tendência a ter uma taxa de sudorese maior, tá? Que seria por uma questão de individualidade biológica. Quando ele perde 5 quilos, não significa que ele emagreceu 5 quilos. Ele está perdendo 5 quilos por desidratação. E olha só, tem mais uma curiosidade aí, dessa vez em relação ao suor acumulado na chuteira do Hulk. Quando ele tira a chuteira no intervalo, dentro da chuteira já sai ali uns 30, 50 ml de suor que já concentra ali dentro, né? Então, assim, ele tem uma taxa de sudorese muito elevada. Ainda de acordo com o profissional do clube, a indicação de reposição de líquido para o jogador é de 1,5 litro para cada quilo perdido. Em treinamentos, por exemplo, para a gente ter uma ideia, ele perde em média 3 quilos. Com isso, no dia a dia, o atacante ingere aproximadamente 5 litros de líquido entre água, isotônicos e água de coco. Obrigada, Gabriele. Bom, esse assunto rendeu manchete no noticiário, rendeu comentário nas redes sociais e vai render aqui no Band News Informa. A gente vai conversar agora com a nutricionista Samantha Miraldi, que tem especialização em fisiologia do exercício. Samantha, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto agora, essa 6 quilos que ele perdeu nos gramados. Vamos lá então. Eu acho que, Samantha, essa situação acaba mostrando um pouco uma confusão, né, do que acontece quando a gente sobe na balança, porque o que de fato aconteceu ali, né? O que ele perdeu nesses quase 6 quilos? A gente pode afirmar, lógico que vendo aqui de fora, que ele perdeu água e provavelmente um pouco de glicogênio muscular, que a gente chama, que é puxado junto com essa água na hora da desidratação. Então, esses 6 quilos que vê na balança não são 6 quilos de gordura, né? Como as pessoas acabam pensando quando olha essa notícia, mas sim de desidratação, de água e essa parte muscular que fica um pouco comprometida também. É legal a gente falar sobre isso, né, Samantha, porque serve tanto para essa situação do jogador, e que foi exposto, obviamente, que aí vem à tona, para a gente voltar a falar sobre esse assunto, mas é o famoso, o que os números significam numa balança, né? Eu acho que isso, em todas as situações, quando a gente fala de emagrecimento, ou de ganho de peso, né, de mudança corporal, a gente tem uma cultura onde as pessoas, elas se prendem ao número, e elas acham que aquela redução, ela é ou positiva ou negativa, só porque reduziu ou aumentou, né?
Eu gosto muito de trazer esse assunto, realmente falar sobre isso, porque a balança, ela não significa, o número da balança, ela não significa uma boa composição corporal, né? Não necessariamente. Então, às vezes, a pessoa está ali fazendo um esporte, treinando, ela tem um ganho de massa muscular e o peso da balança dela aumenta. E daí ela acha que ela está engordando, né? Que ela está ganhando gordura. E ela acaba, às vezes, se frustrando ou até se desestimulando, por exemplo, a treinar, a fazer um exercício pelo número da balança. E da mesma forma que, dependendo do que ela está fazendo, às vezes ela faz uma dieta restritiva ou passa por uma desidratação, que é o caso da notícia, e ela perde o peso da balança, não necessariamente ela perdeu gordura. Às vezes ela pode ter perdido massa muscular, pode ter perdido água, e isso não é interessante nem para a saúde, nem para a composição corporal dela. Eu ia perguntar justamente sobre essa desidratação, né? Se tem algum risco para a saúde das pessoas. Claro que nesse caso é um atleta, uma pessoa que tem uma equipe acompanhando, uma equipe profissional, mas para as outras pessoas, né, essa desidratação muito acelerada traz algum risco? E aí, para a pessoa se reidratar, ela vai por fases, vai aos poucos? Sim, a desidratação ela tem muitos riscos à saúde, desde a parte neurológica, né, até a parte fisiológica da pessoa, composição corporal. Ela pode acabar atrapalhando a performance do atleta, dependendo do quanto tempo ele tem uma reidratação. Eu sempre gosto de trazer nesses exemplos os atletas de luta, né, que às vezes eles vão para bater um peso, eles fazem uma desidratação muito severa para se encaixar num peso, né, numa categoria. E essa perda de peso brusca por desidratação, ela vai acarretar uma performance baixa, perda de massa muscular que vai comprometer a saúde dele, ele pode ter fadiga, dor de cabeça, náuseas. Então, são vários colaterais que uma desidratação mal feita, vamos dizer assim, vai acarretar para o atleta. Então, é muito importante se reidratar e não deixar chegar nesse ponto de uma desidratação muito severa. E aí, essa reidratação pode ser com um isotônico, por exemplo? Pode ser com isotônico. A gente sempre... A reidratação, ela seria sempre com uma fonte de carboidrato, né? Para repor essa parte, principalmente, do glicogênio muscular. Uma fonte de água, que seria, e de sais minerais. Mas você reidrata também consumindo alimentos sólidos também, principalmente essa parte de carboidrato. Samantha, e quanto tempo leva para esse peso, essa diferença ali, esses números voltarem ao ser o que ele é? Às vezes poucas horas, às vezes até em 1 hora ele consegue, mas eu considero que de forma saudável, né, de uma forma adequada, fazer uma reidratação pelo menos 24 horas. Então, a gente coloca ali um dia de uma reidratação, de um descanso, porque o descanso também faz parte da reidratação, para ele realmente ter essa recuperação do organismo. O caso do Hulk tá fora da curva ou é uma coisa esperada mesmo? Tá bem fora da curva, na verdade. A gente tem, o que temos de dados assim, é que mais ou menos um atleta ele vai perder ali num jogo de futebol em torno de 2,5 kg, no máximo 3. Ele perde o dobro, né, disso. Dá pra gente dizer que existem fases de emagrecimento? Vamos supor, uma pessoa que começou a fazer uma dieta ou um exercício, e aí naquele primeiro mês ela vê que perdeu alguns quilos consideráveis. Existe algum padrão de que, né, nessas primeiras semanas em que uma pessoa começa a fazer, começa a mudar os hábitos, ela na verdade ali está perdendo líquido, e aí só depois de um tempo que realmente ela vai perder gordura? Isso é um padrão? É um processo natural? Se a estratégia nutricional não está sendo uma estratégia muito restrita e ela está numa redução calórica adequada, né, um déficit calórico adequado, ela pode sim ter perda de gordura mais rápida, né, vamos dizer assim, naquela primeira fase da dieta. Depois ela entra numa normalidade, porque o nosso corpo ele tenta reganhar aquele peso que perdeu, então ele tenta recuperar aquele peso perdido, para depois ela entrar numa fase de perda novamente. Agora, se ela está numa dieta muito restrita, principalmente quando existe uma restrição de carboidrato, a gente realmente vai acontecer uma perda de água, né, que a gente chama de líquido, porque quando a gente retira essa parte do carboidrato, a água vem junto, né? A gente fala, então puxa a água junto, e esse maior peso na balança pode ser sim de uma retenção de uma quantidade de líquido dentro do corpo.
A notícia de que o jogador de futebol Hulk perdeu quase 6 quilos em uma única partida fez muita gente se questionar do que se tratava essa redução. Por isso, o Band News Informa abriu espaço para tirar dúvidas com a nutricionista Samantha Miraldi. Samantha, tem muito aquela coisa também das pessoas se pesarem quando elas acordam, quando elas vão dormir, e aí o peso é diferente, né, no mesmo dia. Qual que é o peso real da pessoa? Qual que é o peso que ela tem que considerar? É aquele de quando ela acorda ou é quando ela vai dormir? Ou não tem nada disso? Na verdade, os dois pesos são reais, né? Porque o peso que a pessoa acorda e pesa, ele é um peso que ali não tem um consumo ainda de água, de comida, né, de sólido do dia. O corpo realmente estava num descanso e daí vai ser um peso normalmente mais baixo. Quando você vai pesar no final do dia, você consumiu. Mas eu considero os dois pesos reais porque as pessoas comem, né? Elas bebem água, então, de fato, vai ser os dois pesos reais. Vai ter gente que vai achar que o real é o mais... é o peso menor, né, gente? Vai ter gente que vai achar. Pronto, a gente deixa. Zero problema, tá tudo bem. É isso. Deixa eu aproveitar e perguntar, eu sempre pesquiso na internet o que as pessoas estão perguntando sobre o assunto, né? Para trazer aqui e justamente esclarecer. E muita gente falando ali que beber mais água vai ajudar na perda de peso. Existe? Isso é real? Sim, é real. A água ela é fundamental para o processo de perda de gordura, também é fundamental para o processo de ganho de massa muscular. É um engano as pessoas acharem que as células de gordura elas queimam, elas não queimam, elas ou murcham ou elas enchem. E a parte da água ela faz parte desse processo de deixar as células de gorduras mais murchas e acontecer o emagrecimento. Eu queria saber, os lutadores, todo mundo já viu ali na televisão da sua casa, passando, eles se pesando no dia anterior, aquela cara de todo mundo muito bravo. Como é que funciona essa redução de peso tão rápida deles antes e aí a recuperação para eles entrarem no ringue e estarem recuperados? O que a gente tem de, vamos dizer assim, de diretrizes, que o máximo que um atleta de alta performance pode perder é 2,5 kg por semana. Mas isso, assim, com certeza a gente sabe que não é obedecido. Então, um atleta de MMA, por exemplo, normalmente, às vezes, ele chega a perder 15 quilos em uma semana, no máximo, 10 dias. Eles usam estratégias como sauna, banheira, redução calórica brusca, corte de água mesmo. Então, é uma desidratação muito severa que hoje a gente sabe que pode acarretar risco até levar um atleta à morte se não for bem feito. E eles conseguem recuperar, mas a gente não pode afirmar que essa recuperação é uma recuperação bem feita, até porque o peso perdido é muito grande, né, de um atleta de MMA. Quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Samantha Miraldi, especializada em fisiologia do exercício. Samantha, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada, Samantha. Obrigada a vocês pelo convite. Se pesar na balança pode ser um ato difícil para muita gente por diversos motivos. Mas no esporte é um ritual indispensável. E quem vive no mundo da luta, a pesagem é mais do que essencial, ela é decisiva para a categoria de cada lutador. A gente vai falar mais sobre esse assunto com um cara que entende e muito do que eu tô falando. O Band News Informa tem o prazer de receber agora o lutador peso médio Caio Borralho, maranhense que estreou no UFC e tem trilhado aí uma carreira de muitas vitórias. Caio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Pô, Camila, Bruna, prazerzão falar com vocês, obrigado aí pelo espaço e, amarradão pra gente trocar essa ideia aí. Legal, vamos lá então. Caio, a gente estava conversando com os nossos ouvintes aqui há pouco sobre a história do jogador Hulk, né, o vídeo que viralizou, que o Atlético Mineiro divulgou, dele subindo na balança antes e depois da partida, e mostrou ali que ele perdeu quase 6 quilos naquele jogo. No UFC, esse processo de pesagem tem um peso maior, né? Porque é o que define justamente se o lutador tá dentro das regras, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente fala que a gente tem 2 papéis, né? O primeiro é bater o peso e segundo é lutar. Então, se você não bate o peso, você pode ou não lutar, ou pode ser multado em 30% da sua bolsa. Depende muito de quanto você ficou acima da categoria, né?
O esporte ele é dividido por categorias de peso e os lutadores têm que chegar nessa categoria no dia da pesagem. Então, por exemplo, a categoria até 70 quilos, o lutador bate 70 quilos no dia da pesagem e depois ele começa o processo de hidratação e tudo mais. Ele pode estar até com 80, 82 quilos no outro dia, 24 horas depois, que é o normal. Normalmente o lutador volta por volta de 10 quilos de um dia para o outro, por causa justamente desse processo de desidratação aí, que é bem parecido com esse que o Hulk teve, né? O Hulk ele teve um processo de desidratação por mais ou menos uns 6 quilos durante a partida, e é mais ou menos esse o peso que a gente desidrata no último dia antes da pesagem, entre 4, 5, 6 quilos, dependendo de quanto você está acima. Ô Caio, e como que vocês fazem? Porque o Hulk foi no final de uma partida. Quais são os artifícios que vocês usam para reduzir esse peso rapidamente? Primeiro a gente fala que a gente tem que preparar o corpo para ele suar, né? Então a primeira coisa que a gente faz é na semana da luta, uns 3, 4 dias antes da pesagem, a gente elimina o sódio da nossa alimentação, né? Porque o que o sódio faz? O sódio ele gruda a água ali na célula. Quando você elimina o sódio das células, elimina isso da sua alimentação, as células perdem água muito mais fácil. Então fica muito mais fácil de você desidratar. E aí a gente faz essa preparação do corpo para isso, né? E aí logo depois, a semana inteira você faz... Depende muito da estratégia que você usa. Por exemplo, eu faço uma estratégia de hiperidratação. Então o que eu faço? Uma semana antes da pesagem eu começo com uma hiperidratação. Normalmente eu bebo entre 10, 11 litros d'água por dia, né? Então estou o tempo todo indo no banheiro e bebendo água, no banheiro e bebendo água. Coitado. O que isso faz? Faz com que o corpo, ele acostume... O que o corpo entende? Poxa, tá vindo muita água, então eu tenho que eliminar muita água. E você faz isso por alguns dias, né? Então você faz 10 litros, 11 litros, aí depois vai baixando, 10, 9, 8, conforme a semana vai passando. Até um dia antes da pesagem, a gente bebeu mais ou menos 1,5 litro, 2 litros no dia. Mas qual que é a sacada aí? O corpo, ele estava recebendo muita água, então ele estava eliminando bastante. Quando drasticamente você tira a água que ele está recebendo, ele ainda não entendeu essa mensagem, então ele continua eliminando muito. Então ele acaba captando pouco e continua eliminando bastante. Isso também ajuda bastante no processo de desidratação. Esse é um dos processos, né? Até a hora que você chega no seu limite de desidratação por esse processo, e aí é onde você vai começar a sauna, ou a banheira, ou os exercícios com a capa, né? Que é uma capa de sauna que a gente coloca. E aí essa desidratação final, ela gira em torno aí de 3, 4 quilos de água, mais ou menos. Então é um processo bem longo, assim, é a parte dolorida, né? A parte sofrida para o lutador. Todo lutador, se você observar, ele sofre com isso. Eu ia perguntar isso. Qual é a sensação que vocês têm? Gente, é claro que nós estamos falando aqui de pessoas profissionais, né, Caio? Isso é bom deixar bem claro, né, Bruna? Exato. Pessoas Sim. que vivem disso, é a profissão, é a carreira, tem risco, a gente sabe disso, né, que existem riscos. Com certeza. Né? E como que você se sente nesse período? Você tem que ficar longe de todo mundo, gente, é isso? Assim, a dieta já tá um pouco mais apertada, né? Você já fica um pouco mais estressado. Assim, eu já perco peso desde quando eu tinha 15, 16 anos, que eu fui atleta de judô minha vida toda, então esse é um processo que eu tô bem acostumado. Eu já sei que vai ser ruim, né? Então eu já aceito isso, né? Eu não fico brigando contra isso, né? Eu lembro no começo da minha carreira, quando eu desidratava, eu falava que é aquele momento que a gente se arrepende de ter escolhido ser lutador. É o único momento que a gente se arrepende, é aquele momento que a gente está desidratando ali, com a boca seca, com sede, e tendo que perder mais água, o corpo numa situação não tão agradável ali, né? Porque você está com uma capa que deixa o seu corpo quente, deixa o seu batimento cardíaco acelerado o tempo inteiro, que esse é o importante na hora de perder peso. Então, assim, a gente se sente, né, fraco, um pouco mal, mas é importante a galera entender que a gente não está perdendo peso aí, perdendo gordura ou nada do tipo, a gente está perdendo água. Basicamente isso, o nosso corpo ele é feito de 70% a 80% de água, então tem água na célula, tem água no músculo, tem água em todo o corpo. E o que a gente faz é desidratar o corpo, mas logo depois da pesagem, a gente já começa o processo de hidratação, né? Então, todo o peso que a gente perdeu, a gente ganha de novo. É muito importante frisar isso para as pessoas não pensarem que isso, eu vou perder peso, vou fazer igual os lutadores lá, porque você não vai estar perdendo peso, você vai estar perdendo água só do seu corpo, e basta você beber água e ela volta para o seu corpo, entendeu? Então esse não é um processo de emagrecimento, ele é um processo de desidratação. Esse seu processo de reidratação, como é que é, Caio?
Esse é um processo tão importante quanto a desidratação, né? A reidratação, ela tem que ser feita bem aos poucos, né? Então, a gente pega uma solução de eletrólitos, né, que tem sais minerais e um pouco de carboidrato na solução, e a gente começa a beber. A gente pega uma solução de mais ou menos 1 litro, 750 ml, e a gente tem que beber ela em 15 minutos corridos. Então, a gente tem que dividir ela para beber nos primeiros 15 minutos. Logo depois disso, tem uma outra solução com uma quantidade um pouco maior de sais, um pouco maior de carboidrato, que a gente também tem mais 15 minutos para beber. Logo após isso, a gente tem mais uma outra solução de 1,5 litro, que aí ela já vem um pouco mais carregada, que a gente bebe em mais ou menos 1 hora. Então, todo esse processo, você observar, dá mais ou menos 1h30 a 2 horas, até que o nosso corpo esteja apto para a gente começar a comer, para começar a alimentação, né? A introduzir a alimentação. Ela também, eu gosto bastante de usar o Pedialyte, né? Que é uma solução para quando a pessoa teve problema gastrointestinais, que estava evacuando bastante, então eu gosto de introduzir o Pedialyte também, que tem bastante carboidrato, bastante sais. A água de coco é muito importante também nesse processo, a gente pode hidratar com ela também. E por último, a água, né? Ô Caio, mas que é isso? Pedialyte? Pedialyte, é um nome, é tipo um remedinho que você compra na farmácia mesmo, é um líquido, tá. Normalmente vem uns 900 ml assim, que é quando a pessoa teve uma crise de diarreia, sabe? Não, porque o meu filho já tomou, por isso que eu perguntei. Então, já vi isso criança tomando, e aí eu achei para ter certeza se era isso mesmo. É exatamente isso. Aí o Pedialyte, ele serve para hidratar a criança que está nesse processo aí de desidratação por causa de algum problema intestinal, né? Então, o Pedialyte, ele hidrata ela. E é justamente para isso que a gente usa ele também, o Pedialyte. A gente costuma dizer que um Pedialyte geladinho na hora que a gente está desidratado é a melhor sensação do mundo. O Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com o lutador Caio Borralho. Ele está conversando com a gente sobre o processo de perda de peso de lutadores de artes marciais. Falou também sobre a desidratação, que faz parte desse processo de pesagem. E Camila, falando para as pessoas que não estão no UFC, que não são lutadoras, não tem uma equipe profissional acompanhando, o caso de desidratação é muito sério, né? Bruno, é muito sério. A gente sabe que a desidratação pode levar à morte as pessoas, né? E quando a gente fala aqui, o Caio explicando, assim, são pessoas extremamente profissionais que estão preparadas para aquilo, que fazem a estratégia ali, estão sendo monitoradas o tempo inteiro. A gente tem exemplo de corredores, todo mundo já viu as cenas na TV ou em provas mesmo de corridas de rua, aquela pessoa que começa a correr muito torto, que ela vai perdendo a coordenação, não necessariamente por cãibra. A cãibra já é um sinal de desidratação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a desidratação, ainda mais em provas de endurance, ela pode vir, e a gente tem que tomar muito cuidado. Não é à toa que as provas de corrida de rua, né, de pedestrianismo, elas têm postos de água. Todas as provas têm postos de água, né? Ou deveriam ter, né? Alguma outra pode ser que não tenha, mas deveriam ter. Então, provas, mesmo com 5 quilômetros, elas têm. Agora, vocês imaginem provas de longa duração, ou de ciclismo, ou de aventura, ou de montanha, onde você tem ali 2, 3, 4, 5 horas, 8 horas, 10 horas, 2 dias, né, de prova. E essa desidratação, ela é tão perigosa se ela acontece ali, porque você vai perdendo, inclusive, os sentidos. A pessoa começa a perder a noção do que está acontecendo, a pessoa começa a ou ver estrelinha, ou ver imagens turvas, ela perde a coordenação motora e o corpo vai se protegendo, né? Ele vai tirando, o nosso organismo vai tirando dessas extremidades, desses controles menos vitais que a gente tem, de uma movimentação, por exemplo, e vai preservando os nossos órgãos. Então, a desidratação, ela é muito perigosa para quem pratica uma atividade física. É diferente de você estar na academia, fez um treino e não bebeu água aquele dia, sabe? Tá controlado, é um ambiente controlado, reduzido, você vai até o bebedor. Agora, a gente tem que ficar sempre de olho, tudo bem, eu não corro, eu não participo dessas provas mais longas, ou desses eventos, ou não faço atividades tão longas, mas a gente quer preservar o nosso corpo, a gente não precisa sobrecarregá-lo, deixando de colocar uma simples água para dentro, para acabar colhendo alguns tipos de prejuízo que não são nem um pouco interessantes, né? O mal-estar não é legal. Então é só a gente se cuidar e colocar água para dentro.
Você, ouvinte, não vai querer treta com o nosso convidado de hoje no Band News Informa. A gente está recebendo o lutador peso médio, Caio Borralho. Já falou bastante aqui sobre a pesagem dos lutadores, da preparação física. Caio, queria falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Como é que você começou na luta? Eu comecei com 6 anos de idade, né, no judô. Eu era uma criança com muita energia, muito hiperativa. Minha mãe ouviu falar de um treinador lá, eu sou de São Luís do Maranhão, né, lá do Nordeste. E aí minha mãe ouviu falar de um treinador lá, um velhinho lá que dava jeito nas crianças que eram muito hiperativas, que não respeitava muito, que era um professor de judô que era bem forte, essa parte dele de disciplinar, né? E aí ela falou, eu acho que eu vou botar ele nesse negócio aí. E aí ela me botou no judô, já foi meio que paixão à primeira vista, eu já amei competir, me testar. E aí eu fiquei sendo atleta de judô minha vida inteira praticamente, até os meus 19, 20 anos, que aí foi quando eu fiz a transição pro jiu-jitsu, pro muay thai e depois, consequentemente, pro MMA. E hoje você tá com quantos anos, Caio? Fiz 30 anos agora no dia 16 de janeiro. Já estou aqui em São Paulo desde 2014, né? 8 para 9 anos, quase 9 anos que eu estou aqui em São Paulo. E cheguei aqui com coragem e um sonho, né? Eu tinha um sonho de entrar no UFC, ser campeão do mundo. E deixei tudo lá, minha família no Maranhão, todos os meus amigos, a minha faculdade que eu fazia lá. Eu abandonei tudo e vim para cá com a cara e a coragem. Só com a fé e acreditando no sonho. E em 2021... 7 anos depois, nessa caminhada aqui em São Paulo, e lutando, e lesão e tudo mais, eu consegui o tão sonhado contrato com o UFC, e aí já estou com 3 lutas no UFC, 3 vitórias, tá tudo indo muito bem, graças a Deus. Você fazia faculdade do quê? Eu fazia a Universidade Federal lá do Maranhão, né? Eu passei no vestibular lá, eu fazia Química Industrial, né? Na minha adolescência, eu era professor de Química e de Matemática. E aí era desse jeito que eu me mantinha, né? Dando aula de Química e Matemática, treinava judô, né? Dava aula de judô também para uma criançada, fazia faculdade de Química Industrial. Gente, eu não acredito, Bruna, desculpa falar assim. Quem nesse mundo para Caio Borralho, lutador, não, é da mentira, né? Do UFC, gosta, né, de química. Ô, Caio, você fala com muito carinho da sua cidade, né? Da sua família, eu te sigo faz tempo. E isso é muito bacana a gente olhar. E não tem como a gente separar, né? Por mais que a gente entenda de esporte, a gente vê você sempre falando com muito carinho, com muita paixão pela sua mãe, pela família, pelo próprio Maranhão. A gente, como a Bruna falou, você não vai querer encrenca, né? Ninguém vai querer encrenca com você. Como é que separa isso, né, na vida? Você entrar dentro de um octógono e a gente olha, assim, você vai me desculpar o termo, mas ele é um elogio, vocês viram grandes, assim, animais, bichos, mas que uma técnica incrível, né? Com uma coisa, eu assim, realmente fico babando pela capacidade, né? Você falou que você veio do judô, imagina o quanto você se aprimorou com outras lutas nesse período inteiro, né? Para estar nisso. Então, como que você toca isso? Como que as pessoas te veem? Como você se vê, né? Você sempre foi calmo? Na verdade, assim, eu sempre fui muito calmo, né? Eu acho que, assim, principalmente quando você tem noção do que você consegue fazer, você vai evitar de fazer isso o máximo possível, né? Então, geralmente o pessoal me fala, como é que é, né? Confusão na rua, o pessoal te provoca e tal. Assim, eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu consigo fazer com outra pessoa, tá ligado? Eu treino isso todos os dias, desde sempre. Então, eu sei do que eu posso fazer. E isso me dá mais tranquilidade, me dá mais a opção de escolha se eu vou ou não vou fazer, né? Porque eu sei das consequências que isso podem gerar. Então eu sou bem tranquilo com relação a isso, dificilmente, eu acho que eu nem lembro da última vez que eu tive alguma confusão na rua ou algo do tipo assim. É algo que a gente realmente tem que separar bastante. E o meu intuito, inclusive, é até tirar esse estigma das pessoas, né, do lutador ser um cara talvez agressivo, um cara meio brucutu, igual a gente fala, né? A gente tem a minha equipe aqui, a gente chama de os Fight Nerds, que são os nerds que lutam, e a gente tem uma ideia muito legal por trás do nome da equipe, né? De encorajamento, de contra o bullying, de serem pessoas calmas, tranquilas, que calculam, que estudam inglês, que sabem falar em público. Isso é algo que a gente tem plantado bastante aqui na nossa equipe, que tem dado bons resultados, né? Que entende de química, né, gente? Esse também foi um dos motivos do nome nerd, né, dos Fight Nerds, né? Pô, eu era professor de matemática, de química, então acabou combinando bastante com o nome da equipe.
Caio, eu vi um post muito legal seu esses dias mesmo, você falando que no MMA basta uma decisão errada e que o trabalho de vocês é minimizar os erros de tomada de decisão. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, o MMA ele é um esporte muito dinâmico, né? E ele tem uma característica que é aquela luvinha bem pequena, né? Então, qualquer soco que você toma, às vezes você pode estar ganhando a luta e a luta vai por água abaixo, né? Às vezes por um soco que você toma, você cai nocauteado e perde a luta, numa luta que às vezes você está ganhando. Então ele é um esporte de decisões rápidas, né? Até porque tem toda essa emoção em volta, né? Um combate é você trancado numa jaula com outro cara do outro lado que quer arrancar sua cabeça e você quer arrancar a cabeça dele. Então você imagina o tanto de emoção que tem dentro, em volta disso tudo, né? Então, geralmente a gente na emoção, em qualquer situação da nossa vida, a gente toma muitas decisões erradas, né? A gente com raiva toma muitas decisões erradas, fala o que a gente não quer, né? A gente briga na rua ou qualquer coisa do tipo. Então, no octógono, o importante é justamente isso, você tá tranquilo ali o máximo possível, mesmo com todo esse emocional em volta, para você minimizar suas decisões erradas, né? Porque decisão errada você vai tomar, né? Você não vai só acertar ali. Então é minimizar o máximo possível aí as decisões erradas para você tomar, tá o mais tranquilo possível, para você tirar a emoção cada vez mais disso e errar cada vez menos, porque é como a gente diz, no MMA basta um erro que você pode, toda a sua preparação, toda a sua dieta, tudo que você fez certo, se você tem um errinho ali em cima do octógono e às vezes toma um soco que você não olha, você pode perder a luta, mesmo tendo feito todo o processo de maneira correta, né? E você pode até estar ganhando, né, o tempo inteiro, tá ganhando a luta, mas não é um gol, né? Exato, isso é o que mais, exatamente, isso é o que mais acontece. Então às vezes você pode estar ganhando a luta de lavada, sabe, igual futebol, você está ganhando de 5-0, e aí vem um outro cara lá no futebol e faz um gol, fica 5-1, você continua ganhando. Isso. Mas no MMA você está ganhando ali de lavada, ganhando os 2 rounds, tá no último round, você tomou uma mão, caiu, perdeu a luta. Pegou então, de jeito, é isso. É muito dinâmico por causa disso, né? E é isso que faz o MMA tão apaixonante, né? Porque ele é muito pouco previsível, né? É justamente por isso que o MMA tem crescido tanto e por isso que as pessoas gostam de assistir. Porque você nunca vai conseguir falar realmente com certeza quem vai ganhar a luta, entendeu? E aí nesses momentos, né, de que tem essa reviravolta, como é que é lidar com a frustração? Normalmente é difícil até você conseguir lidar com essa frustração durante a luta. A probabilidade, o que mais acontece é que depois de uma frustração no meio de uma luta, você não consegue lidar com ela e acaba perdendo a luta, você não consegue dar a volta por cima. E essa é uma das coisas mais difíceis dentro da luta de se fazer. Você tá bem, e aí tem uma reviravolta, você acaba, toma uma mão, tá meio tonto, e aí você reiniciar tudo, refazer a estratégia, você vê no que você errou, tudo isso em milésimo de segundo para você retomar e talvez ganhar a luta depois, né? Então... Ô Caio, vocês têm um esporte onde tem psicólogos que ajudam ou não? Sim. Tem várias pessoas que trabalham com psicólogo. Eu não tenho um psicólogo assim que eu trabalho, mas eu tenho um dos meus treinadores, ele trabalha essa parte do mental do lutador, né? Ele tem vários cursos de PNL, de programação neurolinguística, de hipnose, de várias coisas, inclusive ele já me ajudou muito nessa minha caminhada, né? Que é o meu treinador Wagner Mota, né? Faz você pensar um pouco ali no que você tá sentindo, então eu gosto de trabalhar bastante com ele, mas tem muitos lutadores que usam sim psicólogos, que tem várias estratégias que te ajudam, né? Quero agradecer muitíssimo a super entrevista com o lutador Caio Borralho, tem feito uma carreira brilhante. Caio, boas lutas, viu? Obrigada mais uma vez, até uma próxima. Obrigado vocês, Bruna, Camila, obrigadão pelo espaço, obrigado. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente abriu espaço no programa para explicar a notícia de que o jogador Hulk perdeu quase 6 quilos depois de jogar uma única partida de futebol. Depois teve uma conversa bem bacana com o lutador peso médio Caio Borralho, que contou tudo sobre o processo de pesagem de lutadores e a trajetória dele na luta. Contou inclusive como o esporte ajudou ele lá novinho,
com sinais de hiperatividade, né, Camila? Como ele contou pra gente, como a luta ajuda nesse processo de administrar as emoções e como isso acontece até hoje. Naquele momento que você entra no ringue, o esporte tem mesmo esse poder de ajudar a gente a administrar aquilo que a gente está sentindo, né? É isso, Bruna. E na verdade, a gente escutando o Caio falar, é muito interessante porque é um lutador. A gente sabe que a luta é você vencer a outra pessoa através do contato físico, né? Os esportes, você tem que vencer outras pessoas, mas não através do contato físico, né? Então, a gente acaba que muitas vezes sentindo, né? Porque obviamente é uma agressividade, mas eu acho que até dentro disso, até dentro desse esporte, a gente consegue aprender a lidar com as emoções, né? Você mudar na sua vida, você entender, para pessoas, eu não vou dizer que a gente não sente, que não olha, e que não sinto, às vezes, meu Deus, eu até tampo o olho, assim, às vezes assistindo, né, algumas lutas, você fala, socorro, eu não quero ver isso, né, mas existem pessoas que estão preparadas para isso, que querem, né, estar lá, que gostam disso, e eu acho que a gente sempre tem a aprender, né, a gente escutando o Caio falando, ele diz o quanto esse esporte, esse caminho de vida, de carreira dele dentro da luta, que passou aí por várias fases e várias lutas, o quão fez bem e o quanto deixa ele tranquilo, né, fora dos ringues, né, então eu acho que a gente sempre aprende, sempre tem o perfil e as pessoas que gostam daquilo. É isso. Bom, Camila, chegou a hora de ir embora, quem quiser treinar com você, na porrada, como é que faz? Ai, na porrada, mas no grito pode ser. Não, mas eu não berro muito não quando eu tô treinando, mas eu tento estimular. Muito não, só mas um pouquinho, eu acho que é né? importante na porrada, assim, a gente quer pegar pesado, a gente quer treinar, a gente quer tirar o melhor de cada um, né? Eu busco isso muito com todos os meus alunos, mesmo à distância. É só me procurar no Instagram, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch, e no link da minha bio, vocês conseguem treinar comigo e ter bastante dicas. Obrigada, Bruna, obrigada, ouvintes, pela companhia. Lembrando que o nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.